Pai, nós entramos diante do Senhor, pedindo a tua graça, a tua misericórdia. À medida que nós nos desligamos, Senhor, renunciamos, nos arrependemos de toda a obra da idolatria, de todas as obras, Senhor, da feitiçaria, de toda a casa da idolatria. Pedimos que o Senhor arranque os nossos pés desses lugares, que o Senhor arranque, Senhor, a nossa semente, a nossa geração desses lugares, pedindo que o Senhor, meu Pai, traga o poder multiplicador sobre nós, quebrando, Senhor, os desertos causados por essas fortalezas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortifique, que o Senhor nos dê unção, que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor nos dê revelação, para que podemos, meu Pai, romper com toda a estrutura das fortalezas da idolatria, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá? Outro ponto aqui que nós vamos trabalhar, como nós estamos trabalhando esses dias, é, a respeito dessas fortalezas, as fortalezas e a casa da idolatria. Lembra-se que isso se torna uma casa, e essas casas, então, ela vai vigorar uma, uma, uma estrutura contra as nossas vidas. Então, nós precisamos, com muita veemência, romper com todas as estruturas, romper com toda a genética, porque o Senhor diz algo muito interessante em Salmos. Vamos pegar aqui. O Senhor diz que, que aqueles que adoram, aqueles que se prostram diante de uma imagem, eles se tornam, eles se tornam semelhantes, né? E como eu disse, em Êxodo, é a primeira vez que o Senhor, então, ele coloca como um decreto. Abra aí Êxodo 20, versículo 4. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não os adorarás. A palavra adorar aqui, querido, é a palavra inclinar-se. Ou está diante de algo que você considera superior em diferença. Aqui ele coloca algo até interessante, que adorará até mesmo estar diante de um anjo. Veja que isso aqui é Êxodo 20, versículo 4. Veja que lá em Apocalipse, a glória do anjo era tão forte que, que João ele desce, ele se prostra para adorar. E o anjo fala: não faz isso não. Eu sou também conservo teu. Adora só Jesus. Aqui tem um código muito interessante, porque eu entendo, né? Porque é o seguinte, quando ele diz assim, adora só Jesus, aquele também, se não falo memória, é Apocalipse 19, ele dá uma referência do espírito da profecia. Ele diz, não faça isso, não me adore. Eu também sou servo teu, conservo teu, trabalho para vocês. Ou seja, adora só a Deus. E mantém o testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui ele nos ensina, querido, que essa questão de profético está não ligado a dimensões que eu entro, porque hoje está essa moda de dimensão. Na verdade, a maior realidade profética é o tanto que eu dou testemunho da pessoa de Jesus. Então, na verdade, o testemunho que eu dou da pessoa de Jesus é o espírito da profecia. E aquilo que eu adoro faz com que eu torne ou eu entre dentro dessa questão profética. Veja, é tão forte isso
que até mesmo João se confundiu. Então a gente tem que ter muito cuidado, querido, porque até o próprio apóstolo João se confunde. Se, entendeu? Se confunde em adorar um anjo, porque pensava que era Jesus. Então a gente tem que a gente tem que entender aqui para saber diferenciar as coisas, porque senão a gente vai dar glória a muitas coisas que não é Jesus. A gente vai honrar muitas coisas que não é Jesus, no sentido de se prostrar. E a palavra aqui é essa, né? Não se prostrará, não se inclinará, não dará culto. Irmãos, o que é dar culto? A palavra culto aqui é a palavra abade. E abade é a questão de servir. Então, todas as vezes que eu sirvo, eu estou dando culto. A gente pensa que cultuar é estar lá na celebração. Não, querido, cultuar é servir. Eu já falei isso e vou falar de novo. O que é culto? É todas as vezes que eu sirvo e trabalho. Então, culto eu não presto na igreja. Celebração eu faço na igreja. Na igreja eu celebro o Senhor, eu não cultuo. O culto é a minha prática de vida. O culto é a minha obediência a uma deidade. Isso é culto. Então não adianta, é o que eu costumo dizer, nós celebramos Deus na igreja e cultuamos os demônios fora. Como assim? Sim, todas as vezes que você tem uma prática de vida referente a demônios, você está cultuando. Na verdade, o culto consiste na tua obediência. Por isso ele diz: não se incline e nem cultue. Não se incline, celebração, e nem sirva culto. Nem trabalhe para eles, nem obedeça a eles. Então, toda prática de obediência, ou seja, como eu vivo, como eu me relaciono, como eu negocio, como eu me comporto, isso é culto. Entendeu? Culto é toda a minha forma de obediência. É o que a gente fala. Se eu levo uma vida promíscua sexualmente, eu estou cultuando as, as entidades das águas. É um culto. Por quê? Porque agora a minha prática de pensamento é essa prática de obediência a essa entidade. Então eu estou cultuando. Ah, mas eu celebro o Senhor lá na igreja. Sim, eu celebro Jesus na igreja e cultuo as entidades das águas, as pombagiras, as rainhas do céu. Eu cultuo, eu estou cultuando. Esse é meu culto, porque eu estou servindo elas com o meu corpo. Ah, eu tenho um vício na minha vida, beleza? Fumo, bebo, tudo bem. Eu celebro Jesus na igreja e cultuo o Zé Pilintra, o Preto Velho. Por quê? Porque eu estou mantendo uma prática que é a obediência a esse demônio. Então eu preciso entender, querido, que culto, e o Senhor Jesus diz, não preste culto a eles, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visito. Olha, querido, quando ele diz de idolatria, e todas as vezes que ele fala de idolatria, ele fala de genética, ele fala de posteridade. Eu sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então, todas as vezes que nós falamos de idolatria, nós vamos sempre lembrar de genética, porque a idolatria não só transforma a minha vida, mas a idolatria também transforma a minha genética, transforma a minha posteridade. Esses são os pactos geracionais. Amém? Então, o Senhor está dizendo aqui sobre a casa da idolatria. Uma outra coisa, nós vamos ver também, por exemplo, em Levítico 26:1. Não farás para vós outros ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura, nem colunas, nem poreis pedra como figura na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados e reverenciais o meu santuário. Eu sou o Senhor. Amém? É... Então, mais uma vez, o Senhor diz: não preste culto e nem levante figuras, nem postes, ídolos
Nada disso. Não faça, não levante, não faça ídolos. Levítico 19, versículo 4. Não vos virarei para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Aqui que saiu minha Bíblia. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a gente está vendo aí que todas essas práticas se levantam a casa da idolatria. Pois bem, outra coisa que... Eita, aqui. Outra coisa que nós vamos ter que entender, que essa prática de idolatria, ela vai causar, ou ela vai levantar, ou ela vai estabelecer um, um emperro, essa seria a palavra, o emperro das engrenagens. Então, muitas pessoas têm o ministério travado. Por que, que as coisas não vão? Porque existe, então, uma conjunção da casa da idolatria. Irmãos, volto a dizer, idolatria não é só estabelecer um ídolo de um santo católico, ou budista, ou qualquer outra coisa. É a minha forma de estabelecer. Então, muitas pessoas, eles não idolatram João, Maria, José, mas idolatram a Santa Igreja, que também é uma forma de idolatria. Se pegarmos para a posição católica, você vai ver que eles dizem da Santa Igreja Católica. E preste atenção aqui que eu vou dizer. Eu não sei se eu vou, como dizer, não sei se eu vou causar aqui, mas muitas vezes nós esquecemos que Lutero, ele não terminou a reforma, ele começou a reforma. Martinho Lutero, que, que, é, é, que é o ícone do protestantismo, entenda, querido, que ele protestava por uma causa só: a salvação pela graça. E esse foi o modo. Aí eu falo uma, lógico, que teve as 92 teses, se não falo a memória, esse número aí, aquela coisa toda, tal. Mas o foco é a salvação pela graça e não pagar indulgência. Tem escritos de algumas cartas que Lutero, ele é questionado pelo Papa Leão X, e ele diz: não, eu não estou contra a igreja, eu estou contra as indulgências. Ou seja, o foco de Lutero não era sair do catolicismo, mas era transformar o catolicismo e não ter mais a prática da indulgência. Esse sempre foi o ponto dele. Então, o ponto de partida de Lutero foi... Então, ele foi excomungado, ele foi expulso. E eu sempre falo que a pior coisa que tem, querido, é quando a gente é, entre aspas, expulso. Por quê? Porque eu vejo muita gente que foi expulso de uma denominação. Ele foi levado a ser expulso. Então, aquela metodologia está no coração dele. Ele não teve uma revelação de, cara, isso aqui está errado, ou está isso. Não, ele foi expulso. Então, ele ama aquele negócio. Então, como ele ama aquele negócio, às vezes pode estar no coração. Então, ele quer replicar aquilo. Você entendeu? Quantas pessoas eles foram, entre aspas, expulsos e começou a replicar igual. Eu falo que pelo amor de Deus, não me considere como falando mal aqui. Então, eu sempre vou dando explicação, senão, como diz, vai pro irmão YouTube e aí depois pode dar problema. Mas eu era batista. Eu era batista e pastoreei 5 anos batista. Tem algum problema no batista? De jeito nenhum. Eu amava aquilo. Né? Amava. Mas o Senhor disse para mim: sai, que eu vou te falar, vou te fazer, você é um apóstolo. E daí foi assim, bem claro, bem claro. Você é um apóstolo e sai que eu vou te mostrar algo. Eu falei, mas vai sair, gente, tá tão bom aqui, né? Uma igreja que não incomoda ninguém, não dá problema para ninguém, né? Tá tão top aqui para mim.
E demorei uns 6 meses, aí fui fazendo 500 provas com Deus, aquela coisa toda. Saí. O Senhor me tirou. E não, olha, você vai começar outra coisa. Beleza. Os batistas estão errados? De jeito nenhum. Então, entenda aqui. Mas quando eu saí, eu era pastor da Igreja Batista Nacional Vida Abundante. Quando eu saí, o que eu fiz? Igreja Batista Vida. O Batista continuou em mim. O Senhor falou, sai. E eu continuei com o Batista. Né? Até que um dia eu saí da minha própria igreja. Né? Eu falei, gente, eu não sou batista, o Senhor me tirou. Não é que está errado, é que eu vou começar algo diferente. Não adianta eu querer sair e continuar algo igual. Isso é... Por que então você saiu? Eu sempre falo, irmão, se eu estou saindo de um negócio e vou continuar igual, é porque eu sei com um problema. Porque eu não posso começar algo igual daquilo que eu saí. Porque se realmente o Senhor está te tirando de um lugar, você não pode ser igual. Você então tem que ter uma visão diferente. Você tem que fazer algo diferente. Se não, por que você saiu? Você entendeu? E aí, voltando para Lutero, então, ele faz só essa reforma da graça. Se você pegar mesmo não sei se eu vou assassinar o português, o luterianismo, você vai ver que não tem muita diferença. É uma igreja ortodoxa. É uma igreja que ela trabalha nos modos ortodoxos. A questão aqui é a graça. E olha, querido, 500 anos depois, você vai ver que a igreja só está brigando pela graça. Só foi esse ponto. E a gente continua idólatra da Santa Igreja Evangélica. Nós temos esse dogma. Quantas vezes nós defendemos a Santa Igreja Evangélica? Quantas vezes nós vamos para a missa da Igreja Evangélica todos os dias? Por que missa? Porque simplesmente eu não sou eu faço a tarefa cristã. Ou seja, como nós íamos para a missa, nós vamos para a Igreja Evangélica. Nós colocamos a roupa de crente e depois nós tiramos a roupa de crente. Ou seja, a idolatria é uma estrutura. E não só ter um ídolo de barro, de ferro, de gesso, de qualquer coisa. Nosso coração se torna inerte, nosso coração se torna imóvel, nosso coração se torna coisas ruins. Nosso coração se torna em uma coisa ruim, nosso coração se torna uma coisa dura, inflexível, imóvel. E nós simplesmente temos os dogmas, temos os nossos ídolos. Amém? Então nós precisamos, queridos, nós precisamos urgentemente parar de criar os ídolos do nosso coração. Então, quando nós entramos na casa de idolatria, nós temos o nosso ministério emperrado. Porque nós não temos a nossa identidade mais, nós queremos fazer cópias. E o que é um santo? É a cópia. Se você pegar Deus, ele é único. Jesus, único. O Espírito Santo, único. E o São João do não sei das quantas, é uma cópia. Eu pego aqui um monte de cópia dele, eu faço e coloco. Então, irmãos, às vezes você é uma cópia de alguma coisa. E você não pode ser a cópia, porque se você entrar em uma questão de cópia, você entra na casa da idolatria. Porque você se passa a ser igualzinho. Você é réplica. É produção em série. Então, se o Senhor tem algo para você, seja aquilo que o Senhor tem algo para você. Então aqui, nós vamos fazer agora aqui, graças a Deus, após essa live, que a gente pode agora se revoltar com tudo. Nós somos os revoltados, né? Não, querido, você não é nada disso. Você vai servir a casa local, você vai servir líderes, você vai servir pastores, você vai servir Deus servindo homens. Isso é maravilhoso. Porém, você tem que ter a tua identidade. Como? Você tem que saber quem você é nesse corpo e fazer aquilo que o Senhor está te falando para fazer. Em obediência, em submissão, em sujeição, na mansidão, no domínio próprio. Porém, a obra de ser cópia, isso faz com que o teu ministério seja enterrado. Quantos líderes que eu acompanho, que eles simplesmente falam assim, mas não vai para frente, apóstolo, não vai para frente, a igreja minha não vai. Sim, querido, mas tá, o que o Senhor falou com você? Nada. Eu só quero ser uma cópia daquilo que eu aprendi a vida inteira. Então, você está na casa da idolatria. Amém? O segundo ponto é que a quebra de maldição que nós vamos precisar fazer é sobre a plantação do engano. A obra do engano também é a casa da idolatria.
Todos aqueles que estão plantados ou eles estão sempre no engano. Irmãos, preste atenção aqui. Uma das questões que eu vejo dentro dessa estrutura é a estrutura de nós simplesmente termos os nossos ídolos humanos e pensadores humanos, aonde nós não buscamos revelação. Eu vejo muitos, vou colocar aqui teólogos, que ele sempre fala assim, ele vai dar qualquer explicação, não é a minha revelação que eu tive da Escritura. É lógico que essa revelação vai ter um fundo de muitas outras pessoas, mas esse tipo de gente não tem nenhuma revelação. É assim, ó, o fulano diz, o ciclano diz, o beltrano diz, é sempre assim, todos os que disseram, mas Deus nunca falou comigo. Eu não tenho uma clareza e uma revelação específica das Escrituras. Não tenho nada meu. Eu tenho sempre dos outros. Olha, eu estou aqui, vamos dizer agora vamos lá, perde ou não perde salvação? Não, eu creio que não, porque o teólogo fulano de tal, o teólogo ciclano de tal, o teólogo beltrano de tal, o ciclano de tal, o beltrano de tal. Tá, mas e o que as Escrituras e o que você fala? Não, eu não tenho isso. Eu só tenho a base do que os outros falaram. Isso daqui é algo terrível. Não estou aqui falando se perde ou não perde, viu? Não vou entrar nesse sistema polêmico, não, querido. Não se preocupa, não. Eu não vou causar, não. Mas vamos lá. A gente tem que ver que essa plantação do engano, ele sempre vai vir por pessoas que não tenham uma revelação profunda das Escrituras. Por isso a Bíblia diz que os últimos tempos seria movido pelo engano. Cuidado para que ninguém vos engane. Eu tenho que ter, sim, estudos, eu tenho que ter, sim, argumentos de outros a respeito de algum tema, mas eu preciso ter o meu parecer das Escrituras, a minha revelação, aquilo que o Senhor falou comigo nas Escrituras. E não ter temas, eu não ter conceitos, dogmas. Porque quanto mais uma coisa se institucionaliza, mais dogmas eu tenho que criar. Então, o engano é algo que seca, querido. Cuidado, então, com a obra do engano. Tem muitas pessoas sendo enganadas. Outra questão que é provocada pela obra ou pela casa da idolatria, a ganância. Todos aqueles que andam na ganância e na avareza, eles são idólatras. Isso é bíblico. A avareza é idolatria. Todas as vezes que eu pego algo para possuir algo que isso é meu, eu sou idólatra. Então, cuidado, queridos. Cuidado com essa possessão. A gente já renunciou à carência afetiva. Veja como uma coisa leva a outra. Toda carência afetiva me leva a também possuir algo, ou seja, é meu. Senso de domínio, senso de possessão, senso de eu vou colocar até o que o pessoal usa, né? Pertencimento, ou seja, isso é meu. Não é nem onde eu pertenço, mas o que me pertence. Então entra nesse egoísmo, isso é meu. Isso faz parte de mim. Isso daqui eu não compartilho. Então, cuidado. Muitos são idólatras ou avarentos, não só com dinheiro, com amizades. Não é assim? Eu não divido, não. Você não pode dividir. Ou seja, aí vem os ciúmes. Ou seja, toda a obra da idolatria vem carência afetiva, ciúmes, avareza, amor ao dinheiro. É muito interessante como que os crentes são avarentos. Eu já comecei a reparar, querido, que isso é algo terrível. Olha que interessante. Como o diabo trabalha. Porque a idolatria, ela tem vertentes. Então, como eu disse, eu saio da igreja romana. Saí da igreja romana. Lá, saí de boa. Eu adorava o ídolo tal, o ídolo tal, o ídolo tal, e eu saí. Pá, saí. Mas eu não saí da frequência. Eu saí só do lugar. Quando eu vou para a igreja evangélica, aí eu começo agora a mostrar essa idolatria de uma outra forma. De uma outra forma,
como que eu posso dizer, eu vou agora servir essa casa da idolatria, defendendo de unhas e dentes a denominação. Preste atenção aqui, queridos, eu não estou dizendo que eu não posso amar minha denominação. Eu estou dizendo que aí agora eu entro para a Santa Igreja Evangélica. Se você não for daqui, você não tem salvação. Amar a visão ministerial, quer dizer, idolatrar, não é amar, perdão. Idolatrar a visão ministerial. Não, porque essa aqui, meu irmão, é a visão que Jesus deu para os últimos dias. Se você não fazer parte disso daqui, você está fora, meu irmão. Você está fora da revelação galaxial dos últimos dias, Power Mega Super Blaster. Isso daqui é a única coisa que Jesus vai fazer agora é através disso daqui. Se você não for isso daqui, ou seja, isso é idolatria. Idolatrar dogmas, e aí a gente começa. E uma das coisas que eu vejo é que o cristão ele passa a ser avarento. Lá na igreja de Roma, o cara fazia o pudim, doava o pudim, ia para o leilão o pudim, e ele comprava o pudim por 400 conto. Assim, eu vou lá, vou fazer o bolo, né? No dia lá da festa do santo, não sei das quantas. Faço o bolo, vamos lá, dou o bolo, aí tem o bingo, leilão, aí eu vou lá e resgato aquele bolo por 500 conto. Ah, ajudei a igreja. Agora vai falar que você deu 500 conto para a igreja evangélica. Meu irmão, você está dando dinheiro para pastor? Você nunca, esse pastor que vai trabalhar. Ou seja, começa... É interessante como as pessoas começam a idolatrar o dinheiro. Porque, na verdade, era só a expressão do coração idólatra que tinha. Agora, o foco da idolatria mudou. Antigamente, a idolatria era o santo fulano de tal, a Ave Maria, o Buda, o não sei quem, não sei quem. Agora que eu sou evangélico, mas eu não saí da casa da idolatria, eu começo a idolatrar o santo dinheiro nosso de cada dia. Mas eu suei para ganhar isso. Você está achando que aqui é assim? Não, foi muito trabalho. Jesus me abençoou e eu suei. Ou seja, isso passa a ser não mais de Deus, é meu. Então, tudo que eu tomo para mim é ídolo. Por que, que o Senhor pediu para Abraão Isaac? Porque Isaac, para nós, é o sentido do ídolo, não é? Quantas vezes a gente ouviu? Entregue o seu Isaac. Entregue o seu Isaac. Porque o Isaac pode se tornar um ídolo para nós. O que, que seria isso, tornar um ídolo? Isso pode se tornar algo que o meu coração está baseado. Olha o que, que Deus faz com Abraão. Abraão já tinha provado tudo que ele amava o Senhor. Mas quando ele vai e entrega Isaac, Deus fala assim: agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você está comigo. Agora eu sei que o teu coração está em mim. Por quê? Porque você entregou a tua bênção. Você entregou aquilo que você esperou por muito tempo. Gente, Abraão, ele viveu a vida inteira esperando esse Isaac. Era o sonho da vida dele, esse menino. E quando o Senhor dá para ele, ele diz: não, está aqui, Senhor, esse menino aqui vai te servir. Esse menino aqui é para viver no teu altar. Não é para mim, é para viver no teu altar. Então, deixa eu dizer, agora nós estamos falando do dinheiro. Irmãos, aquilo que o Senhor te dá é para servir o Senhor ou é para te servir? Para pensar? Ah, mas apóstolo, então tem que pegar todo o meu dinheiro e dar para a igreja? Não estou dizendo isso, não, meu irmão. Eu estou dizendo que isso tudo você pode desfrutar. Você pode ter uma casa boa, você pode ter um carro bom. Mas deixa eu te dizer, você é uma pessoa que chega junto nas ofertas, nos seus dízimos. Você é um dizimista. Começa por aqui. Aí eu não entrego dízimo. Irmão, então tá bom. Então você já tem o primeiro ídolo. Você é um ofertante assíduo? Não, porque vou passar por dificuldade. Então é idolatria. Então realmente você vai passar por dificuldade. Você entendeu por quê? Porque o teu coração não está em Deus. O que é idolatria? Tudo que eu deixo de esperar em Deus para esperar na força do braço. Lembra a força do braço? Então é Deus, querido. Todas as vezes que você botar o teu coração em algo como a solução da tua vida, exemplo, na poupança. Não, é porque eu tenho aqui uma poupança, eu tenho uma reserva de dinheiro. É lógico que todos nós temos que ter uma reserva de dinheiro. Mas, irmãos, eu tenho essa. Porque se der algum problema, meu irmão, essa reserva de dinheiro me salva. Então, você pode ter certeza que vai dar problema e Deus vai te provar que isso não vai te salvar. É lindo como Deus faz. Quando Deus quer tratar alguma coisa, Ele vai sempre fazer isso. Não é isso que vai te salvar. É o Senhor que vai te sustentar todos os dias com o maná dele. Antes do povo ir
para a terra prometida, Deus teve que quebrar a idolatria do povo. Infelizmente, a outra geração foi idólatra, mas Deus teve que fazer isso. Sim, pessoas que já morreu, pode ser. Pode ser. É desse jeito. A irmã até falou que de roupa, né? Como a gente idolatra as coisas, né? Às vezes irmão, às vezes você passa a ser acumulador, que é uma forma de idolatria. Você passa a acumular, ou seja, você sempre acumular. Pode ser, Kátia, pode ser ídolo, sim. Pessoas mortas. Pode ser. Com certeza. Então, a gente precisa desvincular o nosso coração. Sabe a forma que eu fazia? Eu sempre fiz isso. Tudo que eu queria muito, 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 quando eu comprava, eu ofertava. Porque eu matava do meu coração. Então, eu aprendi assim, eu peguei essa técnica comigo, isso é meu. Entendeu? Eu comprava um negócio que eu queria muito, eu pegava e ofertava depois. Aí aquilo morria do meu coração, aí depois vinha, mas eu já não tinha mais aquele apego, eu já não tinha mais aquele amor. Por quê? Porque eu já matei. Tudo que eu coloco no altar, eu mato. Como eu mato a avareza? Colocando no altar. Colocando no altar. Então, irmão, como Deus sabe que o dinheiro não te domina? A mesma intensidade que você tem coragem de fazer as coisas financeiras é se você tem coragem de fazer ofertas nesse mesmo valor. Vou comprar uma televisão de 5 mil. Beleza, você tem coragem de dar 5 mil de oferta? Não é muito dinheiro, apóstolo. Você está doido? 5 mil? Sim, mas eu tenho a minha TV, eu tenho a minha coisa. Você entendeu? Assim, então essas coisas vão me dominando, os bens vão me dominando. Então todas as coisas que eu queria, eu colocava no altar. Eu fui matando. Terreno, carro, bens, dinheiro, ouro, instrumento musical, tudo que eu queria, que eu ansiava, eu comprava, pagava e ofertava. Então, isso ia morrendo no meu coração. Hoje eu tenho um monte de coisa, mas isso já não me domina mais. Tanto faz. Entendeu? Se eu precisar ofertar de novo, eu oferto. Se eu precisar. Já não tem mais no meu coração isso. Isso agora eu uso como benefício e coisas que eu posso usar. Ou seja, eles estão agora ao meu favor para eu servir o reino. E não mais eu passo a servir isso. Então, irmãos, a idolatria, a avareza, na verdade, é uma forma de idolatria. Às vezes, como eu disse, eu não tenho o santo fulano de tal, mas eu tenho o santo esforço e o santo dinheiro. Outra coisa, os medos e fracassos também é obra da casa da idolatria. Eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de dar errado. Mais uma vez, volta aqui de novo. Qual é a base da idolatria? Qual é a base do fundamento da idolatria? O fundamento central da idolatria é o humanismo e a força do braço. Vou colocar o tripé aqui, né? Humanismo, a força do braço e a rejeição, a orfandade. Então, a pessoa que anda sem a característica de paternidade, o órfão. Todo órfão vai ser orgulhoso, vai ser rebelde, vai ser idólatra. O órfão não no sentido de pai e mãe, mas o espírito de orfandade. Então, dentro dessa questão, nós vamos ver que... Espera só um pouquinho, irmãos. Mas, deixa eu pegar aqui. Nós estamos falando dos medos, né? Ou seja, achou, graças a Deus. A questão aqui a gente falava dos medos e fracassos. A questão dos medos e fracassos que nós temos ou que enfrentamos, isso também é o espírito da orfandade. Ele faz parte do contexto de um coração idólatra que não confia no Senhor. Então, quem não confia no Senhor, veja, a base é a confiança. Irmão, eu não posso ter medo de fracassar. Eu não posso ter medo de dar errado a minha vida. Porque, primeiro, se eu estou em Cristo, a minha vida não vai dar errado. Eu posso ter algumas turbulências, eu posso ter algumas percas, mas a minha vida não vai dar errado. Porque eu estou dentro de Jesus Cristo e não tem como dar errado. Então, esse senso de filiação
ele vai ter que jogar fora o medo. Quando eu entro dentro do amor, que é Jesus, o medo vai embora. Amém? Um outro ponto é o racionalismo e o materialismo. E eu quero parar aqui, para a gente orar. Já está. Nosso tempo já foi além. Mas eu quero que você entenda que o materialismo e o racionalismo, ele faz parte da idolatria. Ou seja, sempre a razão. Sempre eu sou racional. Não que nós não podemos ser racional. Eu quero que você veja. Mas é aquela pessoa que não consegue entrar e entender as coisas no sobrenatural. Não, é sempre razão, ou seja, é sempre científico, metódico. Então, essa dureza, essa inflexibilidade sempre vai estar ligada a também a idolatria. Amém? Por quê? Porque o idólatra, ele tem a dureza, ele é a pessoa dura, ele é uma pessoa totalmente dura. Amém? Então, vamos nos... É um colérico não tratado, né? Vamos estar orando, então. Vou pedir para que você, nesses um minutinho, comece a pedir perdão ao Senhor à avareza, pedir perdão ao Senhor pela inflexibilidade, pela dureza de coração. Veja, tudo que é inflexível, duro, faz parte da idolatria. Comece a pedir perdão ao Senhor, que a gente já vai orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu infinito amor e pedimos, Senhor, que o Senhor quebra toda a casa de idolatria onde os nossos pés possam ter estado plantado. Pedimos a tua bênção e o espírito de batismo na paternidade é o que precisamos para sair dessa casa. Você pode dizer comigo, Pai, em nome de Jesus, eu renuncio à roupa do órfão, eu renuncio à capa do órfão, eu renuncio à estrutura do órfão, eu renuncio, em nome de Jesus, toda a base da orfandade, o alto amor, a autossatisfação. Eu renuncio o coração de Tamuz, eu renuncio à revolta, eu renuncio, em nome de Jesus, toda a base da idolatria. Senhor, quebra todo orgulho, toda avareza, todo coração insensível, o coração de pedra. Eu peço pela infinita misericórdia, Senhor, batiza-me com o espírito da paternidade, quebra a bastardia. Eu peço perdão, renuncio à casa da idolatria, à casa da servidão. Perdoe, Senhor, pelos meus pés ou dos meus antepassados ter parado e se inclinado, dobrando os seus joelhos diante dos ídolos. Perdão, Senhor, pelo meu coração manter ainda dentro da idolatria. Idolatria à família, idolatria aos filhos, idolatria ao dinheiro, idolatria ao chamado, idolatria do ministério, idolatria das conquistas, idolatria do sucesso.
idolatria dos empreendimentos e dos bens, idolatria do conhecimento. Senhor, perdão. Eu quero também pedir perdão até mesmo pela idolatria do dom, aonde passamos a idolatrar o dom, aonde, Senhor, nós passamos a buscar dons para sermos reconhecidos e não para servir, aonde nós estamos em uma busca constante de ser honrado com o ministério, buscando sempre títulos, por causa de um vazio no nosso coração. Perdão, Senhor. Te peço perdão por toda a obra da idolatria. Eu quebro agora a maldição de estar sempre sendo enterrado o meu ministério, por causa desse coração idólatra. Eu quebro a maldição do engano na minha vida. Toda secura caia por terra agora e que a minha vida seja regada pela água da vida. Eu renuncio, Senhor, à ganância, à avareza, o amor ao dinheiro. Ah, Senhor, perdão. Perdoa, Senhor, pelo nosso coração estar sempre nas poupanças, nos investimentos, confiando que isso é a fonte de recurso de sobrevivência. Perdão, Senhor, por nós não tirarmos o nosso coração desses lugares. Perdão por fazer o dinheiro, os valores, Senhor, como ídolos e deuses na nossa vida. Perdão por não confiar no Senhor. Senhor, eu renuncio o medo de fracassar, porque contigo eu não sou fracassado. Porque mesmo que eu perca as coisas, eu nunca perderei o Senhor. E com o Senhor, sempre recomeçarei firme e vitoriosamente. Eu me arrependo, Senhor, pelas obras do racionalismo, materialismo, e por dar tanto amor às matérias, mais do que ao Senhor. Por muitas vezes, Senhor, não me aplicar no reino, não deixar ser usado porque eu não tenho tempo, porque eu me gasto nas coisas materiais e em busca do sucesso e do conforto. Perdão, Senhor, por não dedicar a minha vida ao teu reino. Perdão, Senhor, por ter a ideia do mundo. Perdão, Senhor, por tudo isso. Que o meu coração seja quebrado e que toda estrutura de pedra seja destruída. Em nome do Senhor Jesus, me dê o coração de carne. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Olha, uma coisa que quando eu orava aqui, que me veio profundo no coração, é a respeito, quando falava da avareza, e uma vez eu até conversava com um discípulo, e ele falava, apóstolo, como é difícil quando a gente começa a conseguir recursos financeiros. Porque depois que a gente começa a juntar um montante, você tem a conta com um montante, você começa a ficar paranoico. Todas as vezes que a tua conta vai saindo daquele montante, você começa a ficar desesperado. E aí você começa a ver que quem flui mais na avareza é quem tem muito e quem não é mais do que quem não tem. A gente já viu várias vezes videozinhos, né, de mendigo, quando recebe um lanche, aí alguém vem e pede, ele dá o lanche, ele compartilha, porque quem não tem, não tem o que me apegar. Agora, quem tem, por isso o Senhor diz, aos ricos é difícil entrar no reino dos céus. Por quê? Porque quando a gente começa a ter recursos financeiros e ter sobra, a gente começa a fixar o nosso coração nessas sobras. E por isso o Senhor diz, me dá tudo. Por isso o Senhor pede para o rico tudo. Por causa da avareza. Porque não, eu te dou, Senhor, se o Senhor precisar, eu dou, tranquilo. Porque quando as coisas começam a sobrar na sua vida,
você faz exatamente isso. Você começa a ficar, como que eu posso dizer? Você começa a ficar fixado nos valores que você tem. Eu tenho 3 mil na conta, eu tenho 5 mil na conta, eu tenho 20 mil na conta, eu tenho 50 mil na conta. E quando o negócio começa a baixar, você começa, meu Deus do céu, mas espera aí, o negócio está ficando ruim, será que eu vou perder? Será? Entendeu? Mas quando você não tem nada na conta, você não está nem aí. Você vive cada dia, né? Lutando, comendo e fazendo. Mas quando você começa a ter, a avareza entra no coração. Então, em nome de Jesus, querido, que o Senhor te dê 1 milhão na tua conta, mas que o teu coração não esteja nisso. Que o teu coração seja livre. Do mesmo dia que pode ter 1 milhão, no outro dia não ter nada, isso não é sinal de fracasso. Que você desapegue, porque no outro dia pode ter 5 milhões, 30 milhões, não tem problema. O que tiver sempre vai ser para eu servir o reino. Amém? Que o Senhor te dê esse coração livre. Que você pare de fixar em montantes. Amém? Que o Eterno te abençoe e até amanhã.